Angela Yvonne Davis é uma professora e filósofa socialista estadunidense que alcançou notoriedade mundial na década de 1970 como integrante do Partido Comunista dos Estados Unidos, dos Panteras Negras. Por sua militância pelos direitos das mulheres e contra a discriminação social e racial dos Estados Unidos, e por ser personagem de um dos maiores polêmicos e famosos julgamentos criminais de recente história dos Estados Unidos. Angela nasceu no estado do Alabama, um dos mais racistas do sul dos Estados Unidos, e desde cedo conviveu com humilhações de cunho racial em sua cidade. Leitora voraz quando criança, aos 14 anos participou de um intercâmbio colegial que oferecia bolsas de estudo para estudantes negros sulistas em escolas integradas do norte do país, o que a levou a estudar no Greenwich Village, em Nova York, onde travou conhecimento com o comunismo e o socialismo teórico, sendo recrutada para uma organização comunista de jovens estudantes. Na década de 1960, Angela tornou-se militante do partido e participante ativa dos movimentos negros e feministas que sacudiam a sociedade norte-americana da época. Primeiro como filiada da SNCC, da Stokely Carmichael, e depois dos movimentos e organizações políticas como o Black Power e os Panteras Negras. 8 de agosto de 1970, Angela Davis tornou-se a terceira mulher a integrar a lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI, ao ser acusada da conspiração em sequestro e homicídio por causa de uma suposta ligação sua com uma tentativa de fuga do Tribunal do Palácio de Justiça do Condado de Marin, em São Francisco. Durante o verão daquele ano, Angela estava envolvida nos reforços das Panteras Negras para conquistar o apoio da sociedade aos 3 militantes presos, George Jackson Freitas Rangel e John Kirchhoff, conhecidos como os Irmãos Soledad, por terem sido aprisionados na prisão de Soledad em Monterey. No dia 7 de agosto, Jonathan Jackson, o irmão de 17 anos de George, em companhia de 2 outros rapazes, interrompeu as armas na mão em julgamento no tribunal, na tentativa de ajudar a fuga do réu do caso que estava sendo julgado. O amigo James McCrane, acusado de ter esfaqueado um policial. Jonathan e seus amigos se levantaram do meio da assistência na sala do júri e renderam todos do recinto, conduzindo o juiz, o promotor e vários jurados para uma van estacionada do lado de fora. Ao entrar na van, Jackson gritou que queria os irmãos Soledad soltos até o 12:30 em troca da vida dos reféns. Manifestação em Boston pela libertação de Angela Davis, em 1970. Com sua prisão decretada pelo estado da Califórnia e o FBI em seu encalço, Angela fugiu do estado e desapareceu por 2 meses, sendo alvo de uma das maiores caçadas humanas do país na época, acompanhada dia a dia pela mídia, até ser presa em Nova York em outubro. O julgamento de 18 meses que se seguiu colocou uma mulher negra, jovem, luta assessorada por uma equipe brilhante de advogados, no centro das atenções da imprensa, no paralelo que só seria igualado décadas depois pelo julgamento de ontem, James Simpson. Nos longos debates na corte, não apenas o caso criminal envolvido veio à tona, mas uma grande discussão sobre a condição negra na sociedade norte-americana foi travada. Manifestações diárias por sua libertação e absolução ocorreram do lado de fora do tribunal e por todo o país, transmitidos ao vivo pela televisão. 18 meses após o início do julgamento, Angela foi inocentada de todas as acusações e libertada. A liberdade. Finalmente livre, Angela foi temporariamente para Cuba. De acordo com Carlos Maury, um escritor bastante crítico das relações raciais da Cuba comunista, sua visita ao país causou grande impacto entre a população negra, num tempo em que expressões de identidade racial eram bem raras em Cuba. Suas credenciais revolucionárias permitiam aos nativos se identificarem de público com seus pensamentos, sem medo de serem taxados de contra-revolucionários pelo governo cubano.
Candidatou-se a vice-presidente dos Estados Unidos em 1980 e 1984, como campanha da chapa Bush-Rey, presidente do Partido Comunista Americano, tendo votação. Continuou com sua carreira de ativista política e escreveu diversos livros, principalmente sobre as condições carcerárias do país, não se considerando uma reformista prisional, mas como uma abolicionista. Em suas palestras, refere-se sempre aos sistemas dos Estados Unidos como a complexo industrial de prisões. Advoga como soluções para o problema e a extinção do cumprimento de penas em presídios. Em 1977, 1978, foi-lhe atribuído o Prêmio Lenin da Paz. Vera Lúcia Couto dos Santos foi a primeira negra a participar e ganhar um concurso de beleza nos anos 60. Vera venceu o Miss Estado de Guanabara em 1964, representando o Renascença Clube, até hoje existente no bairro Andaraí, no Rio de Janeiro. Se tornou Miss em plena ditadura militar, quebrando tabus e preconceitos. Vera Lúcia Couto dos Santos foi Miss Estado da Guanabara. Vera Lúcia foi a primeira negra a competir e ganhar o Miss Guanabara, famoso na época por sempre levar candidatas fortíssimas para o Miss Brasil. Ela representou o Renascença Clube, que ela frequentava desde menor. Foi convidada pela diretoria do local, porém negou 2 dias seguidos. No terceiro, acabou aceitando, mesmo com medo das despesas que isso iria acarretar. Foi um dia difícil, por meio de vaias e gritos racistas. E logo em seguida, ela foi Miss Brasil. O título lhe trouxe muita visibilidade, tanto para a sociedade carioca como paulista, com a popularidade de ser a primeira mulata a pisar no auditório do Miss Brasil daquele ano. Ficou na 2ª colocação do concurso. Segundo a própria Miss, era a única que conseguia realizar um pivô completo, uma volta de 360 do próprio corpo durante o desfile. Devido a uma dispersão durante o concurso, Vera sofreu preconceito por parte de alguns presentes. E logo em seguida foi Miss Beleza Internacional, no 3º maior concurso de beleza do planeta da época. A mulata carioca conseguiu obter a 3ª colocação, a 2ª melhor colocação obtida pelo país depois de sua entrada na competição em 1960. Vera disputou esse concurso depois de ter conseguido ficar em 2º lugar no Miss Brasil em 1964. A carioca Vera Lúcia Couto quebrou tabus e venceu, não só o concurso, mas o preconceito. Eu sabia que eu estaria representando uma raça, então isso me deu muita força para enfrentar o que veio. Em meio aos gritos, vaias e outras manifestações racistas, Vera Lúcia foi eleita Miss Estado da Guanabara em 27 de junho de 1964. Tinha uma moça que gritava assim embaixo, ela corria por entre as mesas: sai daí, sua crioula, seu lugar é na cozinha. Quando eu soube que eu havia sido eleita Miss Guanabara, eu tive muito medo, principalmente muito medo. Vera Lúcia deixou o medo de lado, ficou também com o 2º lugar no Miss Brasil e em 3º como Miss Beleza Internacional. Ganhou muitos concursos e abriu portas. O cantor e compositor João Roberto Kelly participou daquela edição do Miss Brasil e declarou: eu vi aquela moça sofisticada, bonita, e aí me deu a ideia de fazer uma marchinha para ela. João Roberto ficou tão impressionado com Vera Lúcia que criou uma das mais famosas marchinhas de carnaval até então, a Mulata Bossa Nova, que logicamente faz referência a Vera. Já na velhice, Vera trabalhou 35 anos na Rio, conseguindo cargos importantes dentro da empresa. Hoje ela trabalha no curso de bandas para o baile carnavalesco da região. Mora atualmente em Niterói, interior do Rio de Janeiro.